Eu convido a engenheira Priscila Andrade para trazer um case sobre o sucesso em vendas e como conhecer o caminho das pedras pode otimizar os resultados. Seja bem-vinda. Tá bom. Bom dia. Deixa eu ver se eu me organizo aqui. Quero vender janela acústica. Eu até estava falando com os palestrantes aqui que eu não preciso mais fazer a palestra, porque veio primeiro o Luiz Henrique e falou que tem que chamar de janela a partir de agora, né? Descobriram. E depois veio o Fernando, que já quer começar a vender, quer sair da faculdade, acho que já não está dando lucro, então já está se metendo. Aí eu falei assim, ó, eu acho que é o último vidrosom que eu venho. Mas, janela acústica. Quando você fala para o seu cliente acústica, a gente não sabe o que ele entende de acústica. Ele pode pensar que a acústica é isso daí, ou isso aí. E se você colocar na IA janela acústica, aparece cada foto. E, infelizmente, essa comunicação é um dos maiores problemas que dificultam a venda. Eu escuto muito, eu converso muito com o Edson, né, graças a Deus, e ele diz assim, cliente só vê preço. Eu digo, a última coisa que o cliente vê é preço. Não, Priscila, ele só olha preço. Não, ele só olha o preço se você não se comunica direito. Acústica. O que eu vejo quando nós vendemos janela anti-ruído? E daí vem uma foto dessa. Como se todo mundo fizesse isso. Nossa, tá horrível o som aqui e põe a mão no ouvido. Ninguém mais faz isso. Eu fiz um videozinho, né? Eu estava na África esses dias pela 5ª vez. Eu faço alguns treinamentos lá relacionados a foco, a sobrevivência. Então, esse daí é o carrinho que eu fiquei aí 15 dias dirigindo, manual, 4.8 diesel, 2 câmbios, 4x4. Essa foto é no Delta do Kavango, faz umas 3 semanas. E uma viagem dessa ela tem que ser programada, como uma venda tem que ser programada. Esses desafios, né, quando a gente precisa se programar como vendedor e tudo mais, eu preciso de cultura, então eu preciso estudar, eu preciso de foco e força. E o meu modelo de venda, ele é muito africano. Eu morei na África do Sul, então eu tenho essa vivência e eu trago isso quando eu treino os meus vendedores. Então, eu vou fazer essa apresentação para vocês baseado nessa vivência que eu tenho. 5 vezes na África e algumas coisas a mais. Às vezes nem tudo sai como planejado. Eu dirijo, mas esse senhor aqui é que programa o roteiro. Então agora foram 4.000 quilômetros, ele que programou, e chegou um momento que eu tinha meio tanque, e ele falou assim, a gente tem um posto de gasolina na cidade tal, estamos indo para o Naksai, isso no meio da Botsuana, já tínhamos cruzado a fronteira da África do Sul para a Botsuana, 700 quilômetros para cima, ele falou assim, a gente passou 2 postos, mas tem essa cidade aqui, a gente para no posto lá, completa e vai para o camping que eu gravei, inclusive a chamada aqui do Vidrosom, onde eu acampei com os elefantes, que é um camping todo aberto com elefantes, de um parque nacional de lá. Beleza, chegamos na tal da cidade, fui entrar no posto, não tinha combustível. E daí o meu marido falou assim, eu tinha lido que às vezes esse posto não tem combustível. E eu falei assim, meu amor, que bom, e qual é a opção? A gente pode ir para Mal, aumentar 200 quilômetros, que é a 2ª maior cidade lá da Botsuana. A gente aumenta 200 quilômetros, mas a chance da gente chegar no Nashai à noite, que é perigoso, é grande. Eu falei assim, e qual é a outra opção? Nós não temos outra opção. Eu falei, tem alguma cidade, né? Ele tem os aplicativos da África que a gente paga e tal, para saber as coisas. Tem alguma cidade? Ele falou assim, tem uma cidadezinha antes da gente virar para Mal ou para lá, para o Nashai, mas não tem posto. Estou quase chegando. Nashai, para vocês terem ideia, essa daí é a foto do meu retrovisor, tá?
Era isso daí que eu estava indo encontrar lá. Falei assim, então tá, eu vou parar na cidadezinha e vou achar diesel para completar. Parei na cidadezinha com 1/4 de tanque. Desci eu falei assim, agora você fica aí no carro que eu vou usar todo o meu charme. Né? Então coloquei assim, minha gatinha para fora e fui lá conversar no boteco. Falei assim, preciso de diesel. Daí no boteco estava assim, uma pessoa vendendo marmita, uma pessoa vendendo cachaça e uma pessoa vendendo chip de celular. Sábado, 1h da tarde. O rapaz entrou para comprar marmita, um gari que tinha chegado na caçamba, e falou assim, mas tem um posto aqui. Eu tinha realmente visto uma placa de posto 3 quilômetros antes da cidade e 2 tambores. Só que estava fechado. Eram 2 tambores, era o posto de gasolina da cidade todo fechado. Eu falei assim, não, mas eu passei lá, estava fechado. Não, eu conheço a pessoa que trabalha no posto. Eu falei assim, eu vou ligar para a pessoa. Eu juro, será que tem combustível? Daí ela ligou, a pessoa falou assim, eu tenho diesel, mas eu não tenho gasolina. Se ela tem diesel, eu pago o que for, vamos voltar lá. Sentei lá, um calor, tudo seco, esperando. A pessoa me veio 2 moças. Latinha de cerveja, uma bem magrinha e uma bem gordinha, que é padrão, né? 2 amigas, uma magrinha e uma gordinha. Coloquei as 2 dentro do carro, fui lá no posto e resolvi. Depois que a gente já estava tranquilo, o tanque cheio, o meu marido chegou para ela, ele estava sentado atrás com uma delas, e falou assim, você sabe o que é isso? Quando chove aqui, vocês sabem o que é chuva? Todo mundo aqui já tomou chuva, já se molhou? E ele perguntou para ela assim, quando chove aqui, porque estava muito seco, a gente estava muito para cima, tinha virado do Kalahari realmente para uma parte muito seca, e ela falou assim, como assim chuva? Eu perguntei quantos anos você tem, ela 32 anos, eu falei assim, aqui nunca choveu, ela falou assim, aqui não chove, eu nunca vi chuva. Então a palavra chuva, apesar dela entender o que era chuva, ela falou assim, eu nunca vi chuva, eu tenho 32 anos e eu nunca vi chuva e provavelmente eu nunca vou ver chuva. E para a gente é uma coisa tão normal que eu falei assim, eu vou trazer isso para uma palestra. Porque para o meu marido era tão normal perguntar assim, qual é a época que chove aqui? A gente já tinha feito a Namíbia alguns anos atrás e a gente tem a época que chove, onde a gente normalmente tem que trocar o pneu. E era uma região que nunca choveu. Porque a chuva corre na Angola e desce pelo delta e vai posicionando. E eu tenho muito vendedor que fala isso, e na acústica fala muito mais. Igual o meu marido falou com ela, chuva. E ela não sabe o que é chuva, para entender o que é chuva. Então, vocês como vendedores, quando falam em palavras de acústica, os seus clientes sabem exatamente o que vocês estão falando e tentando valorizar o produto de vocês, eu acho muito difícil. Eu adoro essa foto aqui. Eu amo, porque você consegue explicar para esse cliente o que você vende? Porque se você conseguir explicar para esse cliente que a tua janela é importante, você vende para qualquer um. Mas não, a gente não explica de uma maneira simples como esse fosse o nosso cliente. Por quê? Porque a gente tem vergonha. E isso é uma das falas que eu gostei muito quando o Luiz Henrique veio aqui e falou sobre janela. Nossa, eu estou usando janela. Há 8 anos atrás, numa Açaí Vetro em Curitiba, eu lancei a minha janela de PVC. E o pessoal da norma da ABNT, não os meus amigos, mas muita gente que participava, falou assim, credo, é uma engenheira, o nome do teu negócio é Minha Janela, tem que ser esquadria. Eu não quero comunicar para vocês, eu quero comunicar lá fora. A gente tinha 115 fábricas e esquadrias de PVC. Quando eu coloquei a minha janela de PVC, e eu não vou falar números aqui, as pessoas de fora começaram a entender o que é uma janela de PVC.
O mercado agora está 8 anos depois começando a trabalhar em janelas. E a gente fica com vergonha de falar termos simples. Vergonha de quem? Dos meus funcionários. Meu funcionário não pode achar que eu não sei falar esquadria, que eu falo esquadrilha. Não, eu falo janela, eu falo porta. Ai, os meus concorrentes, já pensou se sair um vídeo eu falando janela? Não, tem que falar esquadria. E os meus parceiros, a Sebrae, a Saint-Gobain, nossa, eu tenho uma empresa grande, 40 funcionários, 80 funcionários, eu falo janela. Fico com vergonha. Das associações, pessoal das associações, eu falo janela. Meu Deus, que vergonha, vão pensar que eu não tenho uma formação, que eu não sei o que eu estou vendendo. Dos laboratórios, né, Michele? Ó, vou ensaiar, posso ensaiar uma janela, Michele? Não. Dos estudantes, eu estou aqui com o pessoal do CREA Júnior, né, todos os meus parceiros estão aqui, o pessoal do CREA Júnior, dos estudantes. Nossa, Priscila, você está falando para os estudantes que estão se formando janela em vez de falar esquadria? Ou até do próprio cliente. Eu tenho que falar difícil para o cliente achar que eu sou importante e inteligente. Não, você tem que falar fácil. Então, como é que eu consigo falar fácil? Eu consigo estudando. Quanto mais eu entendo de alguma coisa, mais fácil eu consigo traduzir. E se eu consigo traduzir, eu consigo ensinar. E o vendedor que ensina, vende. Quando eu falo em traduzir, traduzam o slogan de vocês, das empresas de vocês, para o cliente de vocês conseguir entender. Traduzam a comunicação de vocês. Quando vocês forem gravar vídeo ali nos corredores cheios lá embaixo, façam uma comunicação fácil. Mudem o discurso. Né? As minhas principais palestras são sobre discurso. Ontem a gente estava numa resenha, o maior problema é o discurso. Participem de eventos que vocês consigam comunicar o que vocês vendem. Trabalhem o marketing traduzido, fácil. E façam propostas comerciais, estratégicas traduzidas que sejam fáceis de entender. Lembre-se de quem compra e paga. Não é o teu concorrente, não é o estudante, não é o laboratório. É o teu cliente. O teu cliente é aqueles 2 menininhos. É para eles que vocês precisam traduzir e se comunicar. E daí, assim, faz uns 4 anos, né, Ricardo, que eu trabalho com inteligência artificial? 5? O Ricardo, ele ficava desesperado há alguns anos quando a gente fazia evento junto. Ele dizia, Priscila, está faltando um texto assim, assim, assim. Eu, não, Ricardo, vamos lá, ó, prompt, tal. Ele olhava para mim e disse assim, meu Deus, Priscila. Hoje todo mundo usa ChatGPT, né? Mas já faz uns 5 anos que a gente usa, então eu pedi algumas palavras em propostas e propagandas de acústica que mais aparece. Essa daí foi RW. Quantos clientes de vocês sabem o que é RW? Nenhum. Não vem nenhum. E daí eu falei assim, então, como é que eu posso traduzir RW? Mostrem em números quantos decibéis de barulho uma janela consegue cortar. Foi o que ele entendeu como. Vocês conseguem traduzir isso de uma forma mais simples ainda? Tem que conseguir, senão vocês não vão vender janela acústica. STC, esse eu achei muito interessante. Eu não tinha ideia de quantas propostas de janelas acústicas têm saído com esse termo. E eu vou dizer, eu sou do segmento e é um termo que é como uma nota da prova e tal. Vidro laminado acústico também é uma coisa que aparece bastante nas propostas. O que ele é. Vidro duplo insulado, está depois do laminado acústico. Pontes acústicas. Essa eu lembro assim do Edson me contando pontes acústicas, falando pontes acústicas. E eu ficava imaginando a ponte, né? Aqui eu moro em Floripa, né? A ponte acústica aqui de Floripa fazendo barulho quando a gente passa no sábado. Porque quando você não sabe o que é, você não consegue dizer que são falhas ou frestas que deixam o som escapar. Simples. Muito fácil. Ensaios acústicos.
né? Eles colocam lá no final da proposta, temos ensaios acústicos. São testes que provam que sim ou que não. Simples. Por que a gente não traduz? É por vergonha? Será que você consegue deixar essa vergonha de lado por isso aqui? Eu consigo, facilmente. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu trabalho para ganhar dinheiro, para me divertir, eu vou para a África. Então, assim, se vocês não trabalham por dinheiro, trabalham por prazer, esquece. Agora eu trabalho por dinheiro e quem paga o meu salário é para quem eu tenho que traduzir. E no tempo que eles levantaram lá para mim, eu consigo ligar esse vídeo aqui? Aqui, ó, para ninguém dizer que eu estava mentindo, eu gravei com o meu óculos, ela abastecendo para mim. Ela ligava nessa bateria, assim, que ela tirou lá de um carro. Perdão. Ela tirou do carro, o diesel estava naquele tambor ali do meio, né? E daí ele passava ali, ela dizia para os outros que todo mundo estava passando ali, querendo combustível. Meu marido, com a cara de feliz, de tranquilo, e ela enchendo o carrinho. Então, assim, quando eu digo que realmente eu passei por aquilo, eu não estava criando história para vocês, eu vivi isso aí. Ali, aquele carrinho azul que aparece, ela tirou uma bateria, ligou lá, fez o que a gente chama de chupeta, ligou a bomba, a própria bomba tinha um númerozinho ali, ó, que ela mostrava o quanto colocou 70 litros de diesel, deu 1.100 pulas, e daí eu testei para ver se realmente estava cheio o tanque, né? Porque aquela coisa vai que não entrou, porque ficava fazendo bolha, você via o diesel sendo colocado, e falei assim, não, beleza, pode pagar. Daí o maridão, é para isso que a gente casa, né? O maridão foi lá, dinheirinho, 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 e daí ele deu mais 200 para ela ficou super feliz. A gente não tinha noção que 200 pulas, ela falou que ela comprava 6 caixas de cerveja. Então ela ficou muito feliz. E a gente também ficou muito feliz. No QR Code tem o WhatsApp para quem quiser a palestra. E muito obrigado. Vamos ver se na próxima ainda me convidam.